Olá pessoal, no programa especial de hoje, entrevista especial, a gente vai conversar com a Patrícia Arruali, ela que é psicopedagoga, se formou em pedagogia nos anos 90, lá em Uberlândia, mas não parou de estudar e hoje é um case de sucesso. A gente vai conversar aqui com ela. Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui nessa entrevista especial. E como eu acabei de falar, você não parou de estudar e é a fórmula geralmente aí do sucesso, né? Explica pra gente como é que foi esse caminho e por que trabalhar com a educação. Eu agradeço a oportunidade, André. Realmente, eu não parei de estudar. Eu saí de Uberlândia, vim para Brasília. Aqui eu fiz a primeira pós-graduação em administração escolar, depois em administração de gênero e raça na educação, na UNB, e posteriormente ainda eu fiz psicopedagogia e psicogerontologia. Este é o caminho que eu busquei na área da educação. Eu comecei a minha vida dentro da educação com 15 anos como auxiliar de professora, mas fui professora sempre, já fui gestora, coordenadora pedagógica, diretora escolar e hoje eu estou como assessora pedagógica na Somos Educação. E aí, a partir de todo esse estudo, hoje você foi convidada, né, aqui para trabalhar, desenvolver um programa bastante interessante, um programa que tem aí como base 7 hábitos. Explica pra gente como é que é esse programa, que é um programa bastante interessante, que hoje você desenvolve em escolas, mas que poderia ser em outras empresas também, né? Explica pra gente como é que funciona esse programa. E como foi o convite também, né? Eu trabalho com o programa O Líder em Mim, que ele é desenvolvido em mais de 500 escolas no Brasil inteiro, mas é um programa que está em mais de 7 mil escolas no mundo e ele trabalha justamente o desenvolvimento socioemocional. O Líder em Mim, ele começa com um trabalho dentro de um treinamento, a capacitação de todos os profissionais da escola para chegar ao aluno e posteriormente às famílias. Ele é embasado nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Steve Covey, né, que é um best-seller, que ele foi voltado para a empresa, gestão de negócios, e acabou indo para uma escola no momento onde a Becombis, na Carolina do Norte, Muriel, ela se interessou, ela fez o treinamento dos 7 hábitos e no final do treinamento perguntou para o Steve, posso levar para a escola? Aí ele, para professores, sim, vai dar certo. Mas aí ela falou, não, eu quero levar para crianças de 5 anos. Elas começarem desde pequena a desenvolverem este processo. E esse desenvolvimento desses 7 hábitos, o que seriam esses 7 hábitos? Bom, os 7 hábitos, ele começa com trabalhando o eu, que a gente utiliza uma árvore como analogia, trabalhando o eu, que é o hábito 1, que seja proativo, é você entender que você está no comando, que quando você acorda de manhã e abre seus olhos, você está ganhando um presente. Como você vai desembrulhar esse presente até o final do dia, são suas escolhas. Então é você entender que tudo que acontece com você, só quando você não sofre uma violência física, psíquica ou social, são suas escolhas. Aí depois a gente tem um hábito 2, que ele fala, comece com objetivo em mente. Você pergunta, eu vou nas minhas palestras, principalmente as palestras para os pais, pergunto, quem sabe qual é a sua missão de vida? Raramente alguém levanta a mão. Quem sabe o que quer para daqui a 20 anos? As pessoas não respondem. 10, 5, aí começa a aparecer. E poucas pessoas sabem o que querem. Então, quer dizer, comece com um objetivo em mente significa você tem que saber aonde você quer chegar. Qual o legado que você quer deixar. Porque aí você sabe qual caminho você deve tomar. Tem até uma historinha do Alice no País das Maravilhas que ela pergunta para o gato, né? Gato, que caminho eu devo tomar? Aí ele responde, para onde você quer ir? Não sei. Então aí qualquer caminho serve. Esse é o hábito 2. O hábito 3, ele fala, faça primeiro o mais importante. Quantas vezes, André, você já fez uma lista do que você vai fazer no dia e chega no final do dia você vê, não fiz nada. Fiz um monte de coisa, está exausto e não fez nada. Então é priorizar. Priorizar, ser íntegro à sua necessidade, o que realmente é mais importante.
Hoje, quantas pessoas elas perdem tempo, né, em redes sociais, em jogos, como é que se diz? Em televisão, e aí elas não percebem que isso é uma perda de tempo. Lógico, se for um momento de lazer, ok, a gente precisa de lazer, mas se for para além disso, se torna já um vício, se torna ócio. Então, os 3 primeiros hábitos trabalham o eu. Para depois a gente vir trabalhar o eu e o outro. O que é esse o eu e o outro? Né? Começa com pense e ganha-ganha. É você ensinar a ter coragem para dizer o que pensa, mas consideração para ouvir o outro. E em momentos de conflito, buscar soluções onde ambos saiam satisfeitos. Não é aquela coisa de você, abre um pouquinho aqui, eu vou deixar isso, dessa vez é ele. Não. A gente tem que buscar soluções onde todos saiam satisfeitos. Para depois ir para o hábito 5, é primeiro compreender, depois ser compreendido. Ele é basicamente a escuta empática. É ouvir com os olhos, o ouvido e o coração. É você olhar para o outro quando ele está falando. Às vezes a boca diz uma coisa e o corpo diz outra. É você ouvir realmente o que ele está dizendo e não o que você quer ouvir. E o coração, abrir, é respeitar o outro como ele é e não como você quer que ele seja. Para depois vir para a sinergia. Quanto mais diferente, quanto mais diversidade, quanto mais pessoas com pensamentos diferentes, mais a gente cresce, mais a gente aprende. Fala, 1 mais 1 pode ser 2, 100, 1000. É você trazer a sua ideia e a minha ideia e a gente construir uma ideia nova. Para depois, então, eu trabalho o eu e o outro, o eu e o mundo, eu, o outro e o mundo, que é justamente o hábito 7, afine os instrumentos. É você buscar o equilíbrio. O equilíbrio entre o corpo, como é importante a gente trabalhar o nosso corpo, alimentação, atividade física, é ele que nos mantém, que nos faz andar, caminhar, respirar. Depois a mente. Hoje as nossas mentes, você vai perceber, elas estão meio aqui doentias, né? A gente percebe aí as pessoas estão muito cansadas, depois ainda desse processo que a gente viveu pandêmico de Covid, a memória, a desatenção. Como é que a gente trabalha a mente? Aprendendo coisas novas, lendo coisas novas, estudando constantemente. Depois o espírito. Aí a gente não fala em religião, é o seu encontro consigo mesmo. Se for por meio da religião, abraçar uma árvore, você que sabe. E por último, o coração. A gente pode amar uma porta, mas a gente tem que amar. Porque o amor, ele é o combustível da vida. É isso que fala os 7 hábitos. Nossa, muito interessante. A gente recebe aí, né, na verdade, uma aula, né, desses 7 hábitos e são muito importantes porque ali a Patrícia, ela desenvolve esse projeto em escolas, né? No caso, hoje já tem 40 escolas que você participa desse programa, mas que isso, essas crianças e essas pessoas, os funcionários, eles multiplicam essas informações provavelmente, né? Sim, a ideia a gente sempre começa com os funcionários, com os treinamentos de 7 hábitos, desde o porteiro até o gestor tem que estar envolvido. Para posteriormente eles levarem para dentro das salas de aulas, para dentro da escola, criar uma cultura que a gente chama uma cultura de liderança, para chegar às famílias. A gente chega para as famílias por meio do aluno e também de treinamentos e palestras a pais, mostrando para eles a importância. E aí a gente vê o diferencial que isso causa nas famílias. A família é a primeira comunidade que a gente vive. E essa comunidade hoje, ela está totalmente perdida, ela se sente sem bases. Então, aí a gente consegue levar para a família esse processo aí de construir. Já pensou quantas famílias sabem qual é a minha missão enquanto família neste mundo? A gente fala tanto em sustentabilidade, mas sustentabilidade é para além de a gente a água que a gente tem que economizar, sim, é customização de roupa, sim, é a questão do descartável, não, mas para além disso você pensar em qual o legado que eu quero deixar para esse mundo. Nós estamos felizes com esse mundo que a gente está vivendo hoje? Com certeza. E como que foi ganhando esse espaço, né? Porque você começou ali com algumas escolas e depois como que isso foi ganhando espaço e cada vez mais atingindo outros públicos? Como isso aconteceu? Na verdade, o programa Líder em Mim, ele não começou comigo, né?
Ele já existia e eu faço parte desse corpo de assessores pedagógicos que trabalham esse programa. Nós temos mais de 500 escolas. Quando ele veio para o Brasil, ele entrou em parceria com a Somos Educação. Ele hoje é um parceiro da Somos Educação em relação ao programa, mas ele é um programa internacional. A gente hoje atende a mais de 500 escolas no Brasil, mas ele está em mais de 60 países. E ele cresce cada vez que a gente vê a necessidade hoje, não só da escola, mas da humanidade de trabalhar o socioemocional. A gente hoje vê que se contrata pelo conhecimento e se demite pelo comportamento. As pessoas não conseguem trabalhar, elas não conseguem se relacionar com o outro e com o mundo de uma maneira saudável. E é isso que a gente está começando com as escolas, com os pequenininhos, desde 4 anos de idade. Para quando eles chegarem lá, saírem do ensino médio, eles estarem prontos para esse mundo. Um mundo que a gente nem sabe como vai ser, mas está pronto para eles. E você vê, quando você apresenta, né, esse programa nas escolas, como tem um acompanhamento para ver a diferença, a mudança do que vai acontecendo quando você aplica esses hábitos dentro de uma escola? Como é que você vê isso? Bom, primeiramente a gente tem um acompanhamento pedagógico, que é o nosso acompanhamento enquanto assessor. E também temos uma pesquisa que chama Pesquisa de Impacto, feita pela Franklin Covey Education. Ela aí tem a parceria da Universidade de Harvard para fazer essa pesquisa, que ela vai para alunos, pais e professores. Não é para ver a satisfação do programa, é o impacto do programa na vida das pessoas. E aí a gente traz essa pesquisa para dentro da escola, né? Como assessora a gente conversa e vê aonde a gente precisa melhorar. A gente dá voz aos alunos. A gente busca, os alunos dizem que quando a gente senta com eles, né, os professores, os que são responsáveis, a gente chama de facilitadores do Líder em Mim, dentro do programa, eles falam assim, a hora que a gente fala, que a gente busca se encontrar a nossa voz, sustentar a nossa voz e aí também compartilhar. Então a gente vê isso acontecendo e vê chegar na família. As famílias vêm dizendo. Tem pais que falam assim, eu estou levando isso para o meu campo de trabalho, o que eu estou aprendendo com o meu filho, eu estou levando para a minha empresa, eu estou levando para o meu dia a dia. Patrícia, isso inclusive é muito importante, eu acho, para as empresas, né? Isso a gente vai voltar a falar, agora a gente vai para um intervalo, rapidinho, logo a gente volta com essa conversa com a Patrícia Arruali, psicopedagoga, e a gente volta a falar também sobre isso que pode ser implantado aí nas empresas, a gente vai conversar um pouquinho mais com ela na volta do intervalo. É já já. Voltamos, foi rapidinho, voltamos agora do intervalo com a Patrícia Arruali, psicopedagoga. Nós paramos aí falando sobre a questão das empresas que podem também ter esse programa e a gente vai conversar com ela aqui. Patrícia, muito obrigado novamente. Explica pra gente, esse programa que já é aí dos 7 hábitos, né, em escolas, mas seria muito interessante, que eu acredito que já existe em algumas empresas também. E é muito importante isso, né? Explica pra gente. Sim, na verdade, o programa Líder em Mim, ele é voltado para a escola, mas existe sim os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes voltados para as empresas. Ele foi criado primeiramente à empresa. Antigamente, quando a gente buscava o livro, você buscava na área de administração. Na faculdade se estuda esse livro. Então, ele é voltado para a empresa também, né? E a gente vê que ele é muito importante. Grandes empresas hoje, a própria empresa que eu trabalho, ela desenvolve os 7 hábitos dentro da empresa e isso faz a diferença. Não só na questão do acolhimento de qualquer funcionário, mas as pessoas se entenderem que a gente tem que valorizar cada um, o potencial de cada um. A gente tem que buscar dentro da empresa respeitar as pessoas como elas são. A gente tem que buscar dentro da empresa desenvolver as habilidades socioemocionais. A gente não sabe o dia de amanhã e as empresas têm que estar preparadas para isso. Um funcionário hoje pode ter um currículo maravilhoso,
Porém, eu contrato pelo esse currículo, mas quando ele vai se relacionar com ele mesmo, com os outros, ele não consegue. Eu demito ele pelo comportamento. E o cliente, quando a gente trabalha na empresa, não é só o cliente externo, existe o cliente interno. Qualquer pessoa é o meu cliente, o da limpeza, o meu diretor, o meu gestor mais próximo, eles são meus clientes. E a gente tem que aprender a lidar com as pessoas. E os 7 hábitos nos dá esta oportunidade de aprender a lidar com o outro. E essa relação humana nas empresas, né, é uma coisa muito importante, porque como você bem disse aí, as pessoas elas têm às vezes um currículo invejável, mas às vezes ela não sabe lidar com outras pessoas dentro da empresa, então essa questão de saber lidar com o outro é muito importante e está dentro aí desse programa que desenvolve isso também, então é muito importante, né, ter esse desenvolvimento de saber lidar com as pessoas dentro do trabalho, é uma questão muito importante, né? Hoje eu vejo que falta brilho nos olhos das pessoas. Quando eu dou palestra para pais que são de diversas empresas, quando eu falo, vocês têm motivação no trabalho? Vocês trabalham por... Falta aquele brilho nos olhos. Por que será que falta isso? Será que eu estou no lugar errado? Ou será que essa empresa de hoje não acolhe esse profissional? A gente tem que desenvolver a questão dentro da empresa de mostrar para esse profissional que a criatividade dele, o senso crítico é respeitado. Que ele tem que ter visão de mundo, tem que ter planejamento, saber o que quer. Quantas pessoas hoje não sabem qual carreira, como é que eu vou seguir com essa carreira? Eu vou vivendo o dia, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida vai levando dentro. E as pessoas não têm um planejamento. Então, tudo isso é importante. O relacionamento com o outro, o relacionamento com o meu projeto de vida. As pessoas têm que ter projeto de vida. As pessoas têm que saber o que quer deste mundo, o que quer deixar para este mundo. Isso está faltando. Porque as empresas ainda não conseguem acolher esse novo profissional. A gente vê que, como se diz, tem uma dificuldade imensa de sair do que era o tradicional e o que hoje a gente pode, quando a gente desenvolve talentos, quando a gente desenvolve a criatividade, quando a gente respeita as pessoas como elas são, é diferente. Uma vez, você acredita que um trabalho, não vou dizer qual é a empresa, ela pediu que, como se diz, era uma reunião de pais, era uma escola, falou assim, você não poderia arrumar seu cabelo? O que tem meu cabelo? Ele é cacheado. Hoje a gente fala, é preconceito. Mas será? Isso ainda está muito embutido. Então, precisamos sim trabalhar o socioemocional das pessoas, do seu eu, primeiro, porque tudo começa com a gente. Não adianta, a mudança tem que ser interna, para vir depois para fora, o seu relacionamento com o outro. Com certeza. Patrícia, você é um case de sucesso, né? Estudou bastante, inclusive põe aí em prática o que estudou, passando para as pessoas por meio de capacitações. E eu queria saber de você hoje, o que você se sente realizada com o trabalho que você desenvolve, o que você quer mais ainda? Eu sei qual é a minha missão de vida. E cada vez, eu falo assim, quando eu termino um treinamento ou uma palestra, se eu conseguir colocar uma sementinha no coração e na mente de cada um de vocês, eu já fico feliz. Eu acredito que realmente a mudança, nós precisamos de mudança. A sociedade, as pessoas não estão felizes com a sociedade que nós estamos vivendo. Então, a mudança tem que começar de dentro. E eu me realizo quando eu estou dentro da escola, porque ela é a segunda comunidade. Primeiro a família, depois a escola. Para criar esse senso de comunidade, esse senso de responsabilidade consigo mesmo e com o outro, e buscar na vida ser cada dia melhor. É isso que eu busco. Ser cada dia. Não sou perfeita. Eu falo, eu sou imperfeita e impura, mas eu busco na minha vida ser cada dia melhor. E este trabalho com o programa Líder em Mim, ele me dá essa oportunidade.
Porque cada vez que eu falo dos 7 hábitos, cada vez que eu dou um treinamento, eu reforço ele em mim, reforço ele na minha vida. E isso me dá como se eu estivesse cumprindo a minha missão. Eu sei aonde eu quero chegar. E é justamente o que você sempre diz, que você reforça aí, né? Agora, você acha que as escolas, essas escolas que inclusive estão, né, desenvolvendo esse trabalho, né? Como é que tá? Eles estão no caminho certo, estão desenvolvendo esse trabalho de o nome na verdade é no socioemocional, né? Investindo ali na questão do socioemocional. Você acha que essas escolas estão investindo, que precisa mais ainda? Como é que está a situação hoje? Tem escolas que busquem o caminho socioemocional ou um programa por uma questão de legislação. A lei hoje diz que você tem que trabalhar o socioemocional dentro da escola, né? Porque a gente sabe que o mercado de trabalho bateu lá no MEC, ó, não está dando. A gente contrata pelo conhecimento e demite pelo comportamento. Tanto que na BNCC, das 10 competências que a BNCC traz, 6 são socioemocional. Então, quer dizer, tem escolas que vão pela questão da lei e tem escolas que vê realmente a necessidade. A gente vê o que as famílias, quando um aluno entra para dentro da escola, ele não vem sozinho, ele traz a família inteira, ele traz todos os seus problemas de casa. Então, tem escolas que realmente pegam assim a fundo o programa e trabalham. Elas querem uma mudança na sociedade, elas querem uma mudança dentro da escola. Nós temos escolas que a gente chama de escolas farol, que são exemplos. Hoje, no Brasil, a gente tem escolas que são exemplo para o mundo inteiro em relação ao socioemocional. E o nosso programa, ele é endossado pela CASEL, que é uma organização internacional que estuda o socioemocional e os programas socioemocionais do mundo inteiro. Então tem sim, nós temos escolas referências que você entra, você vê que o ambiente de trabalho não é só os alunos aprendendo, o aprendizado dos alunos, o ambiente de trabalho é outro, é construindo juntos. Mas para isso precisa desde, como se diz, do porteiro até o gestor. Principalmente o gestor, ele tem que acreditar que a sociedade precisa de uma mudança e a escola é o caminho. E essas escolas, quais seriam, assim, tem algumas escolas que você conseguiria citar que já estão num caminho excelente nessa situação, desses programas? No Brasil inteiro nós temos escolas. A gente tem em São Paulo, por exemplo, o Ângulo Morumbi, que é uma escola referência para a gente. Nós temos, no Nordeste, nós temos na Bahia, no interior da Bahia, tem uma escola Colégio Kennedy. Aqui no interior do Goiás tem o Colégio Luiz César de Siqueira Melo. Nós temos aí hoje 12 escolas, 13 escolas farol, que são referências para o mundo. São escolas que passaram pelo programa, que absolveram de fato toda essa capacitação e que hoje você considera como exemplo ali. Sim, temos algumas. Além dessas, temos outras, mas essas têm a certificação oficial de Escola Farol e referência em socioemocional para o mundo. Entendi. Então, esse seria o caminho aí para que essas escolas, empresas também, tivessem uma melhor, até na questão da venda de serviços dentro da empresa, um funcionário feliz, um funcionário sendo bem tratado, ele pode produzir muito mais, não é isso? Com certeza, quando a gente está satisfeito com o que a gente faz, quando a gente sente que a empresa realmente nos olha, ela vê esse funcionário não é um número, ele existe, é uma pessoa, ele desenvolve muito mais. Ele cria amor, né? Ele cria amor pelo trabalho dele, ele cria amor pela instituição. Então, quer dizer, ele trabalha com vontade, ele trabalha com desejo de estar lá. Levantar de manhã, quantas pessoas levantam de manhã e têm vontade de ir para o trabalho? Hoje em dia. E você levantar, ter vontade, eu quero estar lá, eu gosto do que eu faço, eu me sinto bem naquela instituição, você acaba realmente desenvolvendo e desempenhando melhor, trazendo os melhores resultados. E esse foi um dos motivos que eu fui contratada como consultora da empresa que eu estou. A minha diretora disse, eu perguntei uma vez para ela, por que você me contratou?
Ela disse, porque você tem brilho nos olhos. Quando você fala do programa, a gente vê que você realmente ama o que você faz. É isso aí. E, Patrícia, uma última pergunta aqui, que a gente também já está acabando aqui o tempo. Quais são os desafios agora enfrentados no mundo atual para se implementar isso nas escolas ou até empresas? Mas quais são os desafios enfrentados ainda? Eu acho que o mundo ele enfrenta grandes desafios. Um deles é a questão da velocidade da transformação. Está tudo transformando muito rápido e as pessoas não conseguem se situar nisso. Vamos aí, a automação dos serviços. As pessoas hoje, para você falar ligar e falar com alguém, uma pessoa humana, a gente tem inteligência artificial. E isso cria desumanização do serviço, contato com o outro. Você vai no supermercado, você passa no caixa as suas compras e vai embora. As pessoas hoje não dizem boa tarde, bom dia, né? Então, a outra questão que eu vejo minha avó dizia, tudo tem um lado bom e um lado ruim. A globalização é excelente, quanta coisa veio para cá, mas também veio coisas ruins. Como lidar com tudo isso? Aí a gente fala dos desafios da sociedade. Nossa sociedade hoje, eu falo assim, parece assim um caldeirão aí fervendo, pronto para explodir, uma panela de pressão. Onde as pessoas não se respeitam, onde as pessoas têm uma dificuldade imensa de aceitar, respeitar o outro como ele é, de se comunicar, de parar para ouvir. E isso vem como está dentro da família, está dentro das empresas e está aí nas ruas que a gente está vivendo. Você tem que tomar um cuidado de você olhar para uma pessoa e ela achar que você está olhando torto para ela. A gente tem cuidado com as palavras, com os gestos. Temos que ter? Sim. Mas hoje as coisas do jeito que estão indo, eu tenho até, eu sou esperançosa, mas eu tenho um receio se ou a gente muda a sociedade agora, as pessoas se percebem como seres humanos, inteligentes, trabalhem o seu emocional, ou a gente vai acabar, como se diz assim, vivenciando, vendo na televisão constantemente coisas ruins, notícias ruins. É isso, Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. Nessa entrevista especial foi muito esclarecedora. E pessoal, termina aqui a entrevista especial com a Patrícia Arruali, essa psicopedagoga que participa de um programa muito importante aí em escolas, em 40 escolas aqui do Brasil e que é bastante importante, uma capacitação aí socioemocional, e espero que vocês tenham gostado dessa entrevista e continue aqui no canal Empreender, porque assistir já é um bom negócio.